Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar nossas videoaulas falando sobre funções. A gente já viu que para que uma função exista, eu preciso ter um conjunto domínio e o conjunto contradomínio, né? Agora a gente vai falar do terceiro item que forma uma função, que é a lei de formação da função. Então hoje a gente vai falar o que é essa lei de formação e como nessa lei de formação eu tenho duas variáveis, uma variável dependente e uma variável independente. Mas vamos falar o que é a lei de formação primeiro? A lei de formação, pessoal, é a expressão matemática, a equação que a gente escreve para representar a igualdade entre as duas variáveis. Lembra que a gente tem o domínio, que a gente costuma chamar de x, e a imagem, que a gente costuma chamar de y. E existe uma expressão, uma equação que relaciona esse x com esse y. Essa expressão, essa equação, é a lei de formação. Então, eu posso ter ela de mais variadas formas. Olha os exemplos que estão aqui no quadro. Y é igual a 3x mais 5. Y é igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Agora, uma coisa importante. Tanto faz, presta atenção, tanto faz eu escrever y é igual a tananã, como f de x é igual a tananã. Prestou atenção? Isso aqui é importante. O y, ele sempre é igual a f de x. Porque o y está em função de x, pessoal. Prestou atenção nisso? F de x é o y, ok? Essa é a parada dessa aula, a coisa mais importante. Y é o f de x. E aí, como ele é uma função, ele depende de x, ele vai ter uma expressão em função de x. Ok? Pode ser essa daqui, ó, f de x igual a 1 milhão sobre x. Ela é uma expressão que pode significar assim, uma pessoa ganhou na loteria 1 milhão de reais. Mas outras pessoas também ganharam com ela. Sendo x o número de pessoas que ganharam, quanto fica do prêmio para cada um? 1 milhão dividido por x, né? 2 pessoas, cada uma ganha 500 mil. 4 pessoas, cada uma ganha 250 mil. E assim vai. E também tem outra aqui, ó. Pode ter raiz? Pode. Pode ter quadrado? Pode. Pode ter divisão? Pode. O importante é que eu tenha uma equação que diga y em função de x. Y em função de x. Beleza? Certo? Ok? O y, ele não depende do x. O y é a variável dependente. E o x vai ser a variável independente. O domínio é o independente. O contradomínio é o dependente. Vamos ver isso melhor no exercício? Olha aí. Em certa cidade, a tarifa de táxi é calculada da seguinte forma: R$ 5,00 a bandeirada, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Primeira pergunta. Pode-se estabelecer uma função entre essas grandezas? O que é grandeza, pessoal? O que é grandeza? Grandeza é tudo o que eu posso contar ou medir. Tem alguma coisa que eu possa contar ou medir lá no texto? Tem. Olha, a tarifa de táxi é uma grandeza. Eu não posso contar quanto que eu vou pagar de táxi? Sim. Qual é a outra coisa? Ó, bandeirada, R$ 5,00 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Então, eu tenho duas grandezas aqui, ó, duas coisas que eu posso contar. A tarifa e o número de quilômetros rodados.
Eu posso estabelecer uma função entre essas grandezas? Sim. A tarifa de táxi não depende do número de quilômetros rodados? Então, quais seriam as variáveis dependente e independente dessa função? Vamos deixar a B para depois. Vamos resolver essa A aqui. Variável independente é aquela que não depende da outra. Quem depende de quem aqui? A tarifa, ela não vai ser calculada de acordo com o número de quilômetros rodados? Quanto mais eu andar no táxi, mais eu vou pagar. Então, a tarifa é a variável dependente, que é o nosso y, e o número de quilômetros é a nossa variável independente. Pensa, quem depende de quem? A tarifa não depende do número de quilômetros. Então, a tarifa é o dependente e o número de quilômetros é o independente. Beleza? Espero que tenha entendido. Agora, B. Qual a lei matemática definiria essa função? Que expressão? Olha, ele já está dizendo, ó. Como é que você chega na tarifa? Como é que você chega na tarifa? Tarifa é o y, não é isso? Então, ó, tarifa é o y. Seguinte forma. R$5 mais 1,20 por quilômetro. Quilômetro não é o seu x, que é a sua variável independente? Então, vamos escrever. R$5 mais 1,20 por é quem? Cada quilômetro você não vai andar 1,20? Você vai andar 1,20 vezes o número de quilômetros. Então, y é 5 mais 1,20 ou 1,2 vezes x. Olha aí. Agora, repara no que eu escrevi aqui, ó. Tanto faz y igual a 5 mais 1,2 vezes x, ou f de x igual a 5 mais 1,2 vezes x. Tanto faz colocar y ou f de x, você vai escolher. Y porque é a variável dependente, f de x porque é uma função de x. Beleza? Com isso, nós encerramos esse vídeo. Nós temos mais um vídeo falando sobre isso. E aí você vai lá no site e pega a nossa lista referente a essa aula. Tudo bem? Pode ir lá, então, já começar a fazer os exercícios. Valeu? Estuda aí, hein, pessoal? Tchau, tchau.